Boa tarde, pessoal. Meu nome é Letícia Paula dos Santos. Eu sou discente do programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade. E hoje vou apresentar um trabalho proposto pela professora Viviana na disciplina de Morfologia e Fisiologia de Insecta, intitulado Ação de Substâncias Inseticidas sobre o comportamento e o metabolismo dos insetos e as estruturas envolvidas. Houve uma pequena alteração no meu título, pois eu julguei necessário falar não apenas das estruturas envolvidas, mas também de como essas substâncias agem sobre o comportamento e o metabolismo desses insetos. Bom, então essa é a agenda da apresentação. Eu vou iniciar com uma introdução falando da importância dos insetos, como muitos deles se tornam pragas, quais os métodos de controle mais utilizados atualmente e uma alternativa ao método mais utilizado, por meio de plantas inseticidas. Então, vou comentar sobre os aleloquímicos e fazer uma comparação dos sistemas afetados com os sistemas que a professora já havia apresentado durante a disciplina. Posteriormente, falarei sobre as sensilas na detecção de substâncias inseticidas e então a conclusão. Bom, os insetos são biologicamente fundamentais para a manutenção da maioria dos ecossistemas, pois desempenham papéis ecológicos importantes como ciclagem de nutrientes, polinização de plantas, dispersão de semente, manutenção de estrutura e fertilidade do solo. Além disso, são fonte de alimentos para numerosas espécies de animais. Sabe-se que na natureza, onde não há interferência antrópica, os insetos vivem em equilíbrio e muitos deles se alimentam de plantas. Mas há aqueles que afetam a agricultura e, consequentemente, a economia de um país, passando a serem considerados pragas. Os ataques desses insetos daninhos agrícolas limitam a produção das culturas, pois causam perdas elevadas, quando menos diminui a qualidade do produto, tipificando um problema fitossanitário. Os inseticidas químicos atuam na diminuição ou erradicação dos insetos daninhos, que interferem na lavoura. Atualmente, um dos principais métodos de controle das pragas é de base agroquímica. Porém, os inseticidas químicos podem afetar os inimigos naturais dos insetos daninhos, o meio ambiente e a saúde humana. Uma alternativa a essa problemática é o uso de extratos vegetais no manejo integrado de pragas. Os produtos vegetais possuem características químicas diferentes das sintéticas e podem atuar de modo distinto sobre os insetos. Bom, as plantas, de um modo geral, possuem dois metabolismos, o primário e o secundário. No primário, ela sintetiza substâncias necessárias ao seu desenvolvimento. Já no secundário, ela produz substâncias de defesa, como, por exemplo, contra herbívoros. Bom, essas substâncias elas podem ser extraídas e utilizadas como defensivos agrícolas em outras plantas. Bom, tanto como derivados vegetais, mas também em pesquisas, em reconhecimentos de novos compostos bioativos. Essas moléculas são denominadas aleloquímicos, que na verdade tratam-se de substâncias que regulam a relação entre os organismos, sendo os alomônios um tipo de aleloquímico que tende a conferir vantagem à planta, como por exemplo no caso da herbivoria que eu havia citado. Bom, mas como agem os inseticidas sobre os insetos? Isto é, como os insetos são influenciados pela ação dessas moléculas químicas com a atividade inseticida e como elas atuam sobre o comportamento e o metabolismo dos insetos.
Eu trouxe alguns quadros para exemplificar como agem. Bom, nesse quadro estão as principais classes de aleloquímicos e seus efeitos sobre os insetos. Os antixenóticos, que são aqueles que alteram o comportamento dos insetos, podem ser repelentes, quando orientam o inseto para longe da planta, incitantes de locomoção, quando estimulam o movimento, supressantes, quando inibem a mordida ou a picada, e deterrentes, quando impedem a manutenção da alimentação ou da oviposição. Nessa imagem está uma lagarta de Spodoptera frugiperda. Seguindo. Os antibióticos, que são aqueles que alteram as características do ciclo de vida do inseto, podem ser toxinas, quando provocam alterações neuromusculares respiratórias em outras funções vitais, ou fatores redutores de digestibilidade, quando bloqueiam a utilização de alguns nutrientes chaves. Também pode ser mímicos de hormônios, quando interferem nas funções endócrinas. Então, aqui podemos perceber, e nos próximos 2 quadros também que eu vou apresentar, que vários sistemas dos insetos são afetados quando em contato com as substâncias vegetais. Nesse quadro estão algumas espécies vegetais e as substâncias extraídas delas e o seu efeito nos insetos. A primeira substância é a curcubitacina, extraída de curcubitáceas, e elas possuem efeito atraente ou fagoestimulante. Isso é, quando elas estimulam o inseto a comer aquela planta. Isso pode causar algum efeito tóxico no inseto, por isso ela estimula. Mas ela também pode ter substâncias, outras espécies, famílias, fagodeterrentes, quando elas inibem a alimentação desse inseto. Ela também podem ser, como é o caso do piractecol, deterrente de oviposição, quando inibe a oviposição do adulto. Os terpenos possuem um efeito repelente. Já a tomatina, também repelente e deterrente alimentar. Então, ela inibe a alimentação. Nessa tabela, assim como na anterior, na primeira coluna estão as substâncias extraídas das plantas que estão descritas na segunda coluna e seus efeitos sobre o metabolismo dos insetos, que são descritos na terceira coluna. A primeira substância citada é a azadiractina e os limonoides, que possuem um efeito de redução de fecundidade e esterilidade dos ovos. O cineol, extraído do eucaliptus, quando em contato com os insetos, podem ter um efeito de redução da digestibilidade. As demais substâncias descritas possuem efeitos adversos na biologia dos insetos também, como redução no desenvolvimento, da sobrevivência e da fecundidade, além de serem ovicidas. Bom, então, quais são os principais sistemas afetados pelos derivados vegetais? Eu trouxe aqui algumas imagens que a professora já havia disponibilizado na disciplina, como as estruturas da cabeça, que eu vou comentar mais à frente. Então, tanto sem filas na antena, quanto nos palpos mandibulares. O sistema reprodutivo, principalmente aquelas substâncias que causam um efeito transovariano, alterando a fisiologia dos ovaríolos. O sistema respiratório também pode ser afetado, é um dos afetados. O sistema digestivo, mas principalmente o sistema nervoso. Bom, então quais são as estruturas dos insetos envolvidas na detecção dessas substâncias inseticidas?
Os sistemas sensoriais fornecem ao sistema nervoso central informações que serão posteriormente utilizadas para gerar uma representação cerebral do mundo exterior. Este processamento paralelo de informações e sua integração posterior permite que os animais avaliem se devem reagir aos estímulos e como devem fazê-lo. Dentre os sentidos, a olfação é provavelmente de maior importância nos insetos. O sentido do olfato permite aos insetos detectar, discriminar e reagir diante de uma gama de compostos químicos liberados por fontes biológicas presentes no ambiente. A importância da olfação neste grupo pode ser evidenciada pela complexidade das antenas, órgãos dedicados fundamentalmente à detecção de estímulos olfativos, mecânicos, térmicos ou hídricos, mediante sensilas presentes nos palpos maxilares ou labiais e antenas. Como pode ser observado nessa imagem, há vários tipos de antenas. A aristada, que é essa primeira, são características dos dípteros, como dessa mosca frugívora, Tephititoide, praga importante de frutas e hortaliças. As antenas abrigam uma série de estruturas, como as sensilas, células, os neurônios olfativos, células acessórias, e que, em conjunto, são os responsáveis iniciais pelo reconhecimento de estímulos que poderão desencadear comportamentos nos insetos. As sensilas compartilham certo grau de organização e funções. São responsáveis por abrigar os dendritos dos neurônios sensoriais, como também são responsáveis pela detecção de moléculas voláteis presentes no ar e abrigar os neurônios sensoriais olfativos. Para complementar o reconhecimento do estímulo olfativo nos insetos, várias células epidérmicas com funções especializadas envolvem os neurônios nas sensilas, que são chamadas de células acessórias, como é possível observar na imagem. Existem 4 tipos celulares que envolvem sucessivamente os dendritos e a parte distal do corpo celular, e uma que envolve a parte restante do corpo celular e do axônio. Algumas sensilas apresentam apenas 2 células acessórias, e outras até 5. Estas são denominadas de células tricógenas, ou tormógenas, tecógenas acessórias, ou intermediária, e neurolema ou glial. As moléculas odoríferas que estão no ambiente e sobre a superfície das sensilas penetram na cutícula, entram pelos poros e em contato com a linfa sensiliar. A entrada das sensilas, o percurso da molécula de odor no interior da sensila e sua interação com a membrana dos dendritos, dos neurônios sensoriais olfativos, são de suma importância para que ocorra uma reação celular nas mudanças de concentração do odor. Tais condições são garantidas pela presença de uma série de proteínas solúveis da membrana que são destinadas ao transporte das proteínas ligadas ao odor, ao reconhecimento e também desencadeando os sinais elétricos. As sensilas também são classificadas quanto à presença, quantidade, estrutura e posição de poros na parede cuticular, características determinantes para sua função. Assim quanto à presença de poros, as sensilas são classificadas em aporosas, quando transmissoras de mecânico-correceptoras, uniporosas, que são sensilas quimiorreceptoras ou com função mista, químio e mecânico-receptora, multiporosas, lisas de parede fina, essencialmente quimiorreceptoras,
multiporosas lisas de parede espessa e multiporosas sulcadas, que são olfativas. Concluindo, ainda há outros conteúdos que poderiam ser abordados neste tema, como, por exemplo, mecanismos de ação dos inseticidas, como é o caso dos piretroides, que atuam como moduladores de canais de sódio, afetando a transmissão axônica. Mas o que se destacou para mim neste tema foi perceber que é possível buscar uma alternativa aos inseticidas sintéticos com a utilização de derivados vegetais, obtendo resultados eficazes no controle de pragas e respeitando os preceitos da sustentabilidade, da conservação do meio ambiente e do bem-estar do ser humano. Além disso, trata-se de um conteúdo pouco abordado nas pesquisas avaliando os bioinseticidas. Eu finalizo agradecendo a atenção de todos.